Boa noite a todas as pessoas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse bate-papo de hoje. Como é que vocês estão? Boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com vocês? Pessoal, hoje na Quarta de Lei, nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre as cirurgias, né? A liberação das cirurgias para pessoas trans. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a cirurgia da redesignação sexual, tá? E nós trouxemos um convidado muito especial, que é um dos cirurgiões que tem feito muito sucesso aqui, tem sido recomendado pelas meninas, né? Com bons resultados, e que é o Dr. Tiago Caetano, né? Então a gente convidou o Dr. Tiago Caetano para ele poder vir, vai ter um papo conosco, explicar um pouco melhor, né, sobre a cirurgia, contar um pouco mais, né, detalhes de como que a cirurgia é feita e etc. E de quebra nós vamos falar também sobre a possibilidade da liberação dessa cirurgia junto aos planos de saúde. Vou comentar com vocês o que é necessário, como que a gente tem feito essas liberações, vou compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência toda aqui na liberação dessas cirurgias, para vocês poderem se inteirar, já se preparar, né, e aí atrás da tão sonhada cirurgia, né. Aqui a redesignação foi a primeira cirurgia que eu liberei, né, na minha trajetória enquanto advogada. Foi a primeira cirurgia que eu liberei, foi a redesignação sexual para uma menina trans. Isso há pouco mais de 10 anos atrás, né? E foi ela que abriu as portas para que eu me interessasse, né, para poder trabalhar com a liberação das cirurgias. E de lá para cá foram mais de 500 cirurgias liberadas nos últimos anos, das mais variadas, né? Mas hoje o nosso foco aqui é falar especificamente da redesignação sexual. Então, se você é uma pessoa interessada neste assunto, fique conosco. Se você conhece alguma menina trans, travesti, que tem interesse em saber um pouco mais sobre a cirurgia da redesignação, que é o sonho, né? Poder fazer a cirurgia, já encaminha essa live para ela, porque sem sombra de dúvidas vai ajudar significativamente aí, né, ela a tomar conhecimento sobre o que fazer, quais são os primeiros passos, quais são os passos a serem dados, tá? Pessoal, é o seguinte, essa live, ela fica salva durante 24 horas, né? Todas as lives das quartas de lei ficam disponíveis durante 24 horas, um dia. Depois a gente retira do nosso perfil e coloca no Bichaflix, que é a nossa plataforma aí, onde estão todas as lives do Quartas de Lei. Desde o começo do ano a gente tem feito lives toda quarta-feira. E para você acessar todo esse conteúdo, que é gratuito, basta você se inscrever no link que está na nossa bio. Vai lá na nossa bio, clica no link, tem lá Quartas de Lei, se inscreve, que aí você vai conseguir acessar todas as lives que nós fizemos esse ano, tá? Gente, como tem um convidado hoje, eu vou desativar os comentários, porque senão os comentários ficam em cima do rosto do convidado e isso é extremamente deselegante, tá? Mas não significa dizer que você não possa fazer perguntas. Pode sim, mande todas as perguntas que você quiser através do balãozinho de perguntas que tá do lado direito embaixo. Tem uma caixinha, tem um balãozinho com uma interrogaçãozinha, e aí você vai conseguir localizar onde você vai encaminhar a pergunta pra gente. Fechou? Estamos combinados dessa forma? Então já vou desativar aqui os comentários, tá? E aí, no final, eu ativo de novo pra gente poder bater mais um papo. Então, eu vou adicionar aqui o Dr. Tiago Caetano. É tão importante, né, para as meninas trans, e que vai bater um papo aqui conosco para falar um pouquinho sobre ela, né? Oi, doutor Tiago, tudo bem com você? Boa noite.
Oi, doutora Bruna, boa noite. Obrigado pelo convite, viu? Muito feliz em participar das suas quartas de lei. Eu vejo às vezes. Obrigado mesmo, viu? Muito honrado. Imagina. Para mim é um prazer ter você aqui, porque nós vamos aproveitar para poder esclarecer bastante as meninas, né, sobre a cirurgia, elas poderem entender as primeiras informações que elas precisam saber em Uhum. relação à cirurgia para poder auxiliá-las aí, né, a tomar, nesse passo que precisa ser dado aí. Queria que você se apresentasse primeiro, queria que você contasse como é que você caiu nessa especialização, né? Por que você escolheu fazer cirurgias de redesignação sexual? O que chamou a atenção? Por que você escolheu essa especialização? Ó, Bruna, sou urologista, né? Então, a minha formação, ela trata essencialmente de... É uma formação cirúrgica, né? O urologista é cirurgião, naturalmente. A gente faz alguns anos de cirurgia geral para poder se tornar urologista. Uhum. E eu sempre me interessei muito pela parte de urologia reconstrutiva, né? Lembrando que a urologia é a especialidade que trata da parte genital, né? Da parte genital, vamos dizer assim, biologicamente masculina, né? Originalmente. Uhum. Então, tenho interesse há um tempo. E antes de operar, de fazer a redesignação, eu já tinha uma atuação muito voltada lá no consultório para o público LGBTQIA+, de uma forma geral, né? Atendimentos clínicos mesmo, de urologia. E já tem alguns anos que eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em redesignação, de começar a operar, de começar a tratar especificamente de mulheres trans, que é o meu principal público atualmente, né? As minhas pacientes são mulheres trans, e fazer a vaginoplastia. Então, tive essa oportunidade, comecei a me especializar nisso, né? Tenho uma especialização pela Faculdade de Medicina do ABC, aqui Uhum. em Santo André. E desde então, isso preenche a minha vida de sentido, sabe? É uma coisa muito de propósito mesmo. Hoje em dia eu olho para trás e falo, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, é algo, é o meu trabalho, né? Eu vivo disso, mas ao mesmo tempo é algo que me traz muito propósito e dá muito sentido assim para minha vida, para o meu trabalho e para minha vida de uma forma geral. Então, sou muito feliz fazendo o que eu faço. O meu trabalho é uma parte muito importante do que eu sou, assim. Então, eu meio que vivo redesignação, né? E tô aqui por Nossa, isso. que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho sobre como é a cirurgia, assim, explicando para uma pessoa leiga, né, que tem a vontade de fazer, né, que às vezes tem disforia em relação né, à questão genital, mas não sabe exatamente o que esperar da cirurgia, né? Como que é feito, o que, que é a cirurgia da redesignação? Eu falo redesignação porque é como a maior parte das pessoas conhece, né? Mas a gente sabe que tem Uhum. nomes variados. Sim. É, como que é feita a cirurgia e para se ter uma noção básica, né, do que esperar, do que vem pela frente. Ótimo, boa pergunta. Bom, na redesignação é uma cirurgia muito anatomicamente muito bonita, né? E é uma cirurgia na qual a gente é como se a gente mudasse os tecidos e os órgãos de lugar. Nessa cirurgia eu uso aquilo que a natureza deu, né? Aquilo que a natureza proporcionou no corpo de cada pessoa. E eu transformo aquele material biológico em outra anatomia, né? Então é uma cirurgia na qual a gente não coloca nada de diferente, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma mulher trans que vai colocar mama, por exemplo, né? Coloca uma prótese de silicone. Na Uhum, redesignação, de forma diferente, a gente não introduz nada de novo em uma prótese, nem em um material estranho ou novo dentro do corpo da paciente. A gente basicamente rearranja os tecidos e cria uma nova anatomia, como se uma coisa virasse outra, assim, falando de uma forma resumida. Então, uhum, a gente tem várias técnicas, né? Existem várias maneiras da gente transformar uma genitália que nasceu
biologicamente masculina transformar numa anatomia feminina, fazer uma neovagina. Só que a gente tem alguns princípios que são iguais em todas as técnicas, tá? Uhum. O primeiro deles é que o canal vaginal, quando a gente vai criar esse canal, a posição desse canal dentro da anatomia da pessoa é sempre a mesma posição. Ela fica entre dois órgãos muito importantes que ficam na região da pelve, né? Que são a bexiga e o reto. Então a gente separa a bexiga e o reto. A entrada do canal ela fica na região do períneo, né? O períneo é aquela, para quem está assistindo, é uma pelezinha que fica logo entre o esfíncter anal e a bolsa escrotal, aquela pelezinha no meio. Então é nessa região que fica a entrada do canal vaginal, que curiosamente, né, é a mesma posição anatômica da vagina da mulher cis. Quando a gente vai olhar a anatomia da mulher cis, a vagina cis fica exatamente entre reto e bexiga. Então na mulher trans todas as neovaginas vão se posicionar nessa parte. O que diferencia a técnica, né? Muitas técnicas que é, por exemplo, inversão peniana, intestino grosso, jejuno, peritônio, é justamente o que vai revestir essa cavidade que a gente cria, o que vai revestir esse canal. Hum. Então, a diferença ela é não pela posição, o canal ele sempre fica no mesmo lugar, mas sim aquilo que vai revesti-lo, que a gente sempre precisa de um revestimento para que aquele canal não feche, né? Que se a gente abrir um canal ali na região pélvica, é como se ele tivesse em carne viva, né? Então, se a gente não colocar um tecido ali para poder revestir esse canal, ele é como se ele fechasse, ele cicatriza, né? Assim que os tecidos têm contato. Então, uma diferença, o que diferencia, né? A principal diferença entre técnicas é justamente revestimento do canal vaginal. E quando a gente fala em revestimento, é a parte interna, tá? Então, a parte externa da cirurgia, e é muito importante a gente desmistificar isso, a parte externa, ela não tem a ver com a técnica do revestimento, tá? Então, a característica, onde é que a cicatriz vai estar? Se vai ser uma vulva mais gordinha, mais magrinha, se é uma cicatriz que está na lateral, se é uma cicatriz que está no meio, se tem o clitóris ou se não tem o clitóris, que é algo que, uma diferença que também existe entre técnicas, isso não depende do revestimento, se é cólon, se é jejuno, se é pele peniana, tá? Isso depende de outras técnicas, outras características técnicas que cada cirurgião adota, tá? Uhum. É, a gente tem o clitóris, né? Na técnica que eu uso, eu faço o clitóris ele é feito a partir da glande, né, entre aspas, da cabeça, do pênis. Uhum. Esse clitóris, antigamente, nas técnicas mais antigas, não se fazia clitóris. Essa glande ela ficava lá no fundo do canal, isso pode dar alguns problemas, pode causar uma sensibilidade grande ali na hora de dilatar. Então, atualmente, as técnicas mais modernas, a gente faz o clitóris, tá? Os lábios vaginais são feitos com a pele ao redor, geralmente a pele da bolsa escrotal ou a pele da região perineal, tá bem? E é basicamente a cirurgia de uma forma resumida é isso. Os testículos são retirados, tá? É uma parte importante da Uhum. cirurgia. Então, é como se uma coisa virasse outra. A glande vira o clitóris, a pele escrotal vira os lábios, a pele peniana ela vira o revestimento do canal, quando a gente está falando de uma inversão peniana. Então, é como se fosse uma a gente colocasse as estruturas num novo local, né? Eu Entendi. acho muito bonita a cirurgia por isso. No mínimo desafiador, né? Porque Uhum, é transformar algo externo em algo interno, né? Principalmente com revestimento interno, né? Então, mantendo sensibilidade, mantendo a anatomia, né, externa da vulva e são, por mais que tenham origens parecidas, né? Não sou médica, mas tem origens parecidas, deve ser, no mínimo, desafiador, né? uhum, E me diz uma coisa, a gente está falando na inversão peniana, pegar a pele, né? Vou falar de forma leiga aqui, tá? Basicamente é pegar a pele do pênis e fazer o revestimento da cavidade, né?
Aí aquela dúvida que sempre surge por aqui, né? É preciso fazer a depilação a laser antes da cirurgia ou não tem necessidade? Boa pergunta, Bruna. Depilação a laser, nem sempre ela é obrigatória. Ela é muito desejável, e isso não só na técnica da inversão peniana, mas de uma forma geral em todas as técnicas, porque parte da pele que existe na região genital e que tem pelos, quando a gente faz a cirurgia, uma parte dessa pele ela fica mais interna, ela fica ali na entrada, ela se insinua para dentro da vagina, se insinua para a parte mais interna ali da vulva. Então, Uhum, é uma região que a gente não deseja que cresçam pelos, né? É até possível depilar quando a gente não está falando de uma região muito interna ali, é até possível fazer a depilação, mas é uma depilação mais difícil, né? Fazer essa depilação antes costuma ser muito mais fácil, mais tranquilo para paciente. Então, sempre que possível realizar a depilação antes, ajuda. A gente tem alguns casos de algumas pacientes que têm uma disforia grande, uma disforia importante, que elas não conseguem ser submetidas a uma sessão de depilação. Se despir perante outra pessoa para fazer a depilação, às vezes é muito difícil, né? Para algumas uhum, pessoas gera uma disforia muito importante. Então, tem alguns casos em que a gente opera sem realizar a depilação, ou então realizando de alguma outra maneira. Existem alguns aparelhinhos de luz pulsada que a gente consegue usar em casa, né, para fazer uma depilação que não fica como uma depilação a laser, mas já consegue ajudar de alguma forma. E aquela paciente pode concluir a depilação dela depois de operar, né? Quando faz a cirurgia, quando a paciente vai finalmente ter uma anatomia feminina ali na região genital, a disforia, né, da região genital melhora bastante, então ela consegue se despir, ela pode concluir essa depilação depois. Mas sempre que possível realizar antes, é sempre melhor, tá? uhum. Lembrando que a depilação a laser não é 100%, em nenhum caso ela fica 100%. Sempre sobram alguns pelinhos, né, uma pequena quantidade, pelos brancos podem sobrar, e mesmo pelos escuros às vezes crescem. Isso não é um problema, tá? A gente consegue retirar muitos pelos ali durante a cirurgia, muitos folículos pilosos, mas o importante é que o que for possível de ser retirado na depilação a laser seja feito antes. Isso é Per- positivo para o pós. Boa, perfeito. E como que você escolhe qual a técnica indicada para aquela paciente? Se é inversão, se jejum, se qualquer outra, porque você faz mais de uma técnica, né? Você tem utiliza mais de uma técnica na cirurgia. Qual que é o critério que você utiliza para fazer essa indicação, assim? A indicação da técnica usada, Bruno, eu sempre olho muito para um fator principal, que é a segurança da paciente. Então, é a Uhum, principal, minha principal preocupação. uhum, Então, isso não só em redesignação, mas qualquer coisa em medicina. Sempre que a gente tem um tratamento a ser feito, um objetivo, por exemplo, fazer uma neovagina. O meu objetivo é isso, fazer um canal vaginal. E a gente tem diferentes caminhos para poder chegar nesse objetivo. Como que a gente decide o melhor caminho? Sempre, sempre optar por aquele caminho que vai oferecer o melhor resultado com o menor risco, tá? certo. Então, eu sempre me basei por isso para tomar qualquer decisão clínica, seja ela pensando numa técnica cirúrgica, seja ela pensando em qualquer outra coisa dentro do meu trabalho, aí, né, da medicina. Portanto, por esse motivo, sempre que possível, mais seguras são as cirurgias mais externas, né? O que são cirurgias mais externas? Cirurgias que não vão abordar a cavidade abdominal da paciente. Quando a gente fala abordar a cavidade, é entrar dentro do abdômen, onde estão os órgãos, onde estão o intestino, né? Onde está o fígado. Então, quando a gente entra dentro da cavidade e a gente mexe com, por exemplo, com os intestinos, a gente aumenta o risco de infecção. A gente tem um pós-operatório que é mais complexo, né? Um pós-operatório em que a paciente precisa ficar de jejum nos dias que são subsequentes à cirurgia. É um pré-operatório em que tem que fazer preparo de cólon, né? Tem que esvaziar ali o intestino antes. Então,
Sempre que possível, quando a paciente tem uma anatomia favorável, a gente opta por indicações que vão falar de uma cirurgia mais perineal, né? Então, sempre que possível, em outras palavras, eu corro de fazer intestino nos primeiros casos, tá? E esse é o grande motivo. Fora que a gente tem casos em que pacientes podem precisar de uma reoperação. Existem Sim. pacientes que fazem a cirurgia, por algum motivo, ou teve uma infecção, ou não fez uma dilatação adequada, ou alguma outra coisa e perde o canal vaginal, né? Isso pode acontecer. Se ela perder o canal, ela vai precisar de uma nova cirurgia, ela vai precisar ser Uhum. reoperada. E aí, nessa reoperação, a gente vai precisar de alguma outra estrutura para poder fazer um novo canal. Para essas Sim. cirurgias, eu gosto de usar o colo. Eu gosto de reservá-lo para esses casos, nos quais a gente precisa fazer uma cirurgia de resgate, né, uma nova cirurgia, e não usar isso numa cirurgia primária logo de cara, né, e já queimar esse recurso que é tão valioso, que é tão importante, tá? É, Sendo que a gente tem a opção de fazer uma cirurgia muito mais segura, com os resultados tanto estéticos quanto Excelentes. funcionais ótimos, excelentes. Então, o meu raciocínio ao decidir técnica é justamente esse, vai bem por aí. Basicamente, a primeira cirurgia em versão peniana e, se tiver que fazer uma segunda cirurgia, técnica de jejum, principalmente. Exatamente. Eu tenho uma preferência por cólon, tá? Isso às vezes vai de cirurgião que tem hábito. Eu costumo usar o cólon. Eu acho que é um tecido mais resistente e dá um resultado melhor ali no interior do canal. Então, eu geralmente uso o intestino grosso. Tá. Lembrando que nem sempre versão peniana, viu, Bruna? Tem casos em que a gente usa pele, por exemplo, escrotal para poder fazer o canal, que também é uma cirurgia perineal, uma cirurgia que a gente não vai invadir a cavidade abdominal. Então, tem pacientes que, por exemplo, operaram fimose, né, há muito tempo, não tem tanto material, não tem tanta pele. Muitas já chegam pensando, Tiago, vou precisar fazer um cólon, vou precisar fazer uma cirurgia maior, mais arriscada. Na grande maioria dos casos, a gente consegue resolver com a própria pele perineal, né? Com a pele da região escrotal. Então, a gente pode associar a inversão peniana com outras técnicas para poder fazer o canal na primeira cirurgia. Então, a gente tem algumas possibilidades que a gente Legal. pode juntar. Boa, boa. Gente, olha só. Só lembrando, a gente está falando da redesignação sexual. Hoje a live é sobre redesignação. Entrou várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, dá só os recadinhos básicos aqui. Primeiro, que essa live compõe o nosso projeto de quartas de lei, que toda quarta-feira eu venho aqui bater um papo com vocês sobre algum dos nossos direitos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a cirurgia da redesignação e como liberá-la pelo plano de saúde, tá? A live fica salva no perfil durante 24 horas. Depois ela sai e ela vai para o nosso Bichaflix, né? Que é o nosso repositório aí de todas as lives, né? Onde ficam todas as nossas lives desde o começo do ano sobre os assuntos variados aí que a gente tem trazido. E para acessar é bem simples, é só ir lá no nosso perfil, no link da bio, tem lá Quartas de Lei, se inscreve gratuitamente que você consegue acessar. Uma coisa que é muito importante, tá? Toda semana a gente traz um tema novo e aquele tema da semana ele tem uma atenção especial da nossa equipe aqui, né? A gente pensa numa condição especial do nosso seguidor para contratar o nosso serviço. Ou seja, quem quer fazer liberação das cirurgias de redesignação pelos planos de saúde, nessa semana a contratação tem uma condição especial. E aí, para acessar é bem simples, é só entrar em contato conosco aí pelo direct ou pelo telefone, que daqui a pouco eu coloco nos comentários para poder facilitar a vida de vocês, tá? Então, entrou em contato lá essa semana, passou o código, né, que a gente passa, né, o cupom que a gente passa, né, de desconto, você vai ter aí acesso a uma série de benefícios essa semana, porque a gente quer incentivar as pessoas que desejam fazer a redesignação sexual a poder dar esse passo aí rumo à cirurgia, tá bom? E aí eu queria fazer uma outra pergunta, né?
que eu acho que é um, não sei, mito ou verdade, doutor Tiago? Verdade que a pessoa que faz a cirurgia com as técnicas aí, né, de jejum, enfim, de intestino e etc., tem mais lubrificação do que as que fazem as outras técnicas que não utilizam o intestino? Ou é mentira? Ou isso é mito? Bom tema, doutora Bruna. Vamos falar sobre lubrificação. Bom, então, disse que as técnicas com inversão peniana, enxerto escrotal não tem lubrificação, tá? Isso não é verdade. Existe uma lubrificação, sim. Já vou explicar como. É, E a lubrificação do intestino, como é que funciona? Por que que uma vagina feita com tecido intestinal ela tem lubrificação? O intestino, ele produz um muco, né? Como se fosse um catarro ali, né? E esse catarro, ele tem uma função que está relacionado com a função original ali do intestino, né? Que tem a ver com a questão da digestão dos alimentos. Então, a vagina feita com jejum, com cólon, ela tem sim ela continua secretando esse muco, né? Esse catarrinho, e isso deixa o canal mais lubrificado. Só que é uma lubrificação muito diferente da lubrificação de uma vagina cis, tá? Bem diferente. Por quê? A lubrificação da vagina cis, ela tem a ver com a questão da excitação, né? Quando Sim. a paciente, quando a mulher, a mulher cis, ela está excitada, a vagina ela produz aquela lubrificação, então isso tem geralmente a ver com o momento ali sexual. E uma vagina intestinal, ela já essa produção dessa lubrificação desse muco já tem a ver com a questão digestiva, né? Porque a inervação que o intestino tem, apesar dele ter sido retirado do local original dele, é a mesma inervação que ele tinha antes. Então, a produção do muco, a produção dessa lubrificação do intestino, ela tem muito a ver com o momento da alimentação, né? Então, quando se alimenta, a gente tem um estímulo neurológico que diz que o alimento está passando ali dentro do tubo digestório, né? Do estômago, do intestino. Então, a gente tem uma produção que é meio que cíclica, né? Ela aumenta em alguns momentos e ela tem a ver com isso, tá bem? Então, realmente existe sim uma lubrificação, mas não é uma lubrificação que tem característica sexual, né? Ela não é a mesma lubrificação de uma mulher cis. E a gente tem bactérias no intestino. Então, em alguns casos, a gente pode ter um cheirinho desagradável ali, tá? Isso Sim. costuma se resolver na maioria dos casos, depois de algum tempo, a flora se adapta ali dentro, mas no começo, nesse período de adaptação, pode acontecer de ter um odor desagradável nessa secreção, tá? E independente nas outras técnicas, quando a gente fala de técnicas que não usaram intestino, por exemplo, a técnica de peritônio, técnica que usou pele, né, seja pele peniana, escrotal, a gente tem lubrificação sim, tá? E é uma lubrificação que não vem de dentro do canal. É uma lubrificação que vem da uretra, do canal urinário. Antes Hum. de operar, quando a pessoa está excitada sexualmente, o órgão genital ele solta como se fosse um muco, uma babinha, né? Uhum. Esse muco, essa lubrificação, ela é produzida por algumas glândulas que existem e que a gente não retira durante a cirurgia. Essas glândulas, elas ficam lá, chamam glândulas bulbo-uretrais. Essas glândulas, elas vão permanecer. E então elas continuam funcionando. Então, quando existe excitação, né, quando a paciente está excitada, fez depois da cirurgia, né, fez a cirurgia, está excitada, ela produz esse muco, ela continua produzindo essa lubrificação que, mais uma vez, ela não sai lá de dentro do canal, ela sai ela fica mais na entrada ali da neovagina, na entrada da vulva, e cuja quantidade depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que tem muito, tem pessoa que tem menos, né? Tem paciente que, inclusive, consegue ter relação sem precisar de usar lubrificante, tá bem? Mas, via de regra, né, sempre com uma adaptação, quando a paciente ainda está com um pós-operatório ainda relativamente recente, eu sempre oriento usar lubrificante, né, para poder aprender a usar ali o novo corpo, a nova anatomia, e até porque às vezes essa quantidade ela pode não ser suficiente, essa quantidade produzida naturalmente, mas a gente tem sim uma lubrificação.
Boa. E os orgasmos? Dá para ter orgasmos com essa nova vagina ou não? É só uma questão realmente estética? A funcionalidade ali para essa questão fica a desejar. Bruna, é depois da cirurgia que a grande maioria das pacientes vai ter orgasmo de qualidade, e isso tem a ver com motivos que não são anatômicos, tá? E isso é muito, Boa. muito, muito interessante. Quando opera, é, as técnicas mais modernas, atuais, a gente preserva a sensibilidade, né? Então a gente faz o Uhum. clitóris, e não, eu não estou falando só do clitóris, né? O clitóris é uma região que tem mais inervação, né? Uma região com maior densidade de terminações nervosas, tem mais sensibilidade, mas toda a região genital, toda a pele da região vulvar, ela tem uma sensibilidade que pode ter conotação sexual, que pode ser prazerosa ao toque, ao estímulo. Então, eu tenho muitas pacientes que têm estímulo, que sentem prazer com estímulo em outras áreas que não são clitóris também, tá? Então, sim, é possível ter orgasmo, tá bem? Muito dessa questão da qualidade do orgasmo, da qualidade da vida sexual, tem muito a ver com a questão da autoimagem que a paciente tem, né? E quando ela se vê que ela tá num corpo que é o corpo dela, que ela se enxerga como pertencente, quando ela vê que ela tem uma vagina, essa paciente, muitas vezes ela perde a vergonha, ela perde aquelas travas, né? Ou pelo menos diminui muito isso. Então ela consegue ser mais livre na hora da relação. Então, essa questão de autoimagem faz com que a paciente consiga aproveitar melhor esses momentos, que ela consiga desfrutar melhor disso, e isso interfere, inclusive, né? A gente está falando de uma questão mais mental, né? Mais psicológica, mas isso interfere muito positivamente na qualidade de vida sexual, né? Essa questão da autoimagem. Então, sim, é possível ter orgasmo, tá? E para a maioria das pacientes, a vida sexual tem uma melhora importante depois de operar, justamente por isso. Eu já conversei com várias clientes depois das cirurgias e elas me relatam a mesma coisa, assim, né? A experiência sexual pós-cirurgia é infinitamente melhor do que antes da cirurgia. Muitas delas vão ter o primeiro orgasmo efetivo depois da cirurgia, né? Muitas delas deixam de ter relações sexuais, principalmente por conta, né, da disforia em relação ao corpo. Então, a cirurgia acaba sendo um divisor de águas ali no que diz respeito a essa questão dos relacionamentos afetivos, sexuais, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? E como que Uhum. a questão emocional e a questão do pertencimento e do corpo influencia significativamente na qualidade e na intensidade desses orgasmos. Então, meninas, se preparem para ter muitos orgasmos aí pós-cirurgia, porque com certeza vocês vão brincar bastante aí. Principalmente no que diz respeito a uma das coisas pós-cirúrgicas, que é a dilatação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a tal da dilatação e por que ela é tão importante para o sucesso da cirurgia da redesignação, doutor. Dilatação, doutora Bruna, é muito importante, é uma parte extremamente importante da cirurgia. É a dilatação que vai fazer com que o canal cicatrize de uma forma adequada, o anel vagina cicatrize de uma forma adequada, e não só mantenha as suas dimensões que a gente conseguiu produzir durante a cirurgia, mas também ganha. A gente consegue ganhar alguns centímetros, tanto de profundidade, principalmente de diâmetro da neovagina, fazendo a dilatação, tá? Então, o que que é dilatação? Dilatação é um procedimento que a paciente faz em casa, tá bem? Existe uma frequência, né? Ela faz isso algumas vezes ao dia. E essa dilatação é feita com moldes, com dilatadores que têm tamanhos diferentes, né? Existem tamanhos pequenos, médios, grandes. E essa dilatação consiste em colocar esse dilatador, esse molde dentro do canal vaginal, deitada na sua cama, tranquila, e segurar lá dentro fazendo pressão com a mão. Existe uma pressão correta a ser feita, né? Então, é isso, tá bem? A dilatação, ela, em muitos casos, ela não é prazerosa, tá? Pelo contrário, é algo que dá um trabalho, assim, né? Toma tempo. Eu geralmente faço um protocolo de 3 dilatações com as minhas pacientes, cada Por dilatação durando dia?
3 por dia, né? Durando 30 minutos cada uma. Então, assim, depois ainda tem que lavar, né? Fazer a higienização do canal. Então, é algo que o paciente acaba fazendo muito, né? É algo que vai entrar na rotina dela. Mas é muito importante para poder garantir a funcionalidade dessa neovagina no longo prazo, né? Lá no futuro. Porque se o corpo não tivesse estímulo do dilatador, a tendência do canal, a tendência dos tecidos ali é contrair, né? Não é que o canal vai fechar, o canal vai sumir, não é isso. Mas se a Uhum. dilatação não for feita, o canal ele deixa de ganhar esses centímetros a mais, né? Que ele pode ganhar. É, os tecidos ali dentro, né? A gente mexeu ali há pouco tempo, então eles podem ter uma contração cicatricial, o canal fica mais estreito mesmo, né? A pele fica mais endurecida, o revestimento fica mais endurecido. E outra coisa que não tem a ver com o revestimento, que é o próprio assoalho pélvico, né? Assoalho pélvico é a musculatura que fica na entrada do canal. Assoalho pélvico é um velho conhecido aí de todas as pacientes que já operaram, né? Pacientes que já operaram vendo aqui, vocês sabem do que eu tô falando. Então, a dilatação é uma das melhores maneiras da gente trabalhar o assoalho pélvico, trabalhar o relaxamento dessa musculatura e que é algo muito importante de se ter consciência, né? É importante ter essa consciência corporal dessa musculatura para poder ter uma vida sexual de qualidade lá no futuro. Então, a dilatação tem todas essas funções, tá? E lembrando que essa dilatação ela pode ou não ser para sempre, para toda a vida, tá? Tem pacientes que, depois dos primeiros meses, a gente faz essa dilatação mais intensa nos primeiros meses, tá? Depois, quando a paciente começa a vida sexual, já está liberada para ter relações, a maioria das pacientes acaba dilatando algumas vezes por semana, tá? 2 vezes, uma vez por semana, às vezes um pouco Uhum. mais. Mas tem paciente que tem muita relação penetrativa, né? E não Uhum. precisa dilatar, tá bem? Uma minoria acontece isso, de ter relações com grande frequência e a própria relação sexual, isso lá na frente, né? Lá no longo prazo, já faz o papel ali da dilatação do trabalho do assoalho pélvico, tá? Olha, tem uma pergunta interessante aqui que eu confesso que eu não sei o que que significa isso. Se você poderia falar sobre a cirurgia de redesignação com a técnica sigmoide, quais as possíveis complicações? O que que é essa técnica sigmoide que eu desconheço? O sigmoide é o intestino grosso, né? O intestino Ah, tá, grosso ele ok. tem algumas porções, né? E a porção que a gente usa para fazer a neovagina é a porção sigmoide, chama cólon sigmoide. Ah, ok. É uma das últimas porções do intestino que fica mais próximo ali da região pélvica. Entendi. Então, é uma cirurgia que as principais complicações dessa cirurgia estão relacionadas justamente com a questão intestinal, tá? Então, quando a gente vai retirar uma porção do intestino para fazer a vagina, seja o sigmoide, que é o intestino grosso, ou seja o jejuno, que é o intestino fino, né, delgado, a gente retira uma porção e a gente precisa emendar aquilo que ficou, né? Emendar o A com o B para Hum, poder manter o trânsito ali do alimento dentro do intestino. Então, uma preocupação nossa grande é justamente essa emenda que a gente faz, e que não tem nem a ver com a parte lá de baixo da cirurgia, mas com a parte intestinal. sim. Essa emenda, às vezes, ela pode abrir, né? E se ela abrir, a gente tem um problema, porque vai vazar fezes lá dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga. E isso é um risco, né? É uma preocupação nossa ao fazer cirurgia com o intestino, tá? Então, a cirurgia com o intestino tem bactérias lá dentro. Então, a cirurgia envolvendo o sigmoide ou qualquer outra parte intestinal são cirurgias que têm um risco maior de infecção, tá? A gente tem outras complicações que também podem acontecer com outras técnicas. Abrir ponto pode acontecer, né? Temos a questão da trombose também, que não tem necessariamente a ver com o intestino, mas geralmente cirurgia, quando a gente faz o sigmoide, por exemplo, né, o cólon sigmoide, é uma cirurgia maior mais demorada, então o risco de trombose ele aumenta também nesses casos. Então os principais riscos são esses. Boa. Uma pergunta bem interessante, que nunca apareceu aqui para mim. E aí eu vou fazer, ó. O risco de contrair IST com anel vagina continua igual uma cis que não se protege ou tem um risco maior?
Tem algum risco maior? O risco é maior se tiver algum tipo de lesão lá dentro. Então, quando a gente Hum. está falando de um pós-operatório mais recente, ou quando a paciente fez uma dilatação e fez algum machucadinho ali dentro, isso pode aumentar o risco de contrair alguma IST. Mas lembrando que o risco de IST continua, tá bem? O paciente operou, pode ter IST da mesma forma, então os métodos de prevenção, né, das infecções sexualmente transmissíveis continuam sendo necessários quando a gente está falando de pacientes que já fizeram a neovagina, tá? Então, pelo simples fato de ter feito uma neovagina, não aumenta o risco, tá bem? O risco continua Tá. sendo o mesmo. Pode aumentar se tiver alguma lesão lá dentro do canal, alguma feridinha, algum machucado, algum ponto aberto, mas assim, isso só se a paciente não seguir as recomendações, né? Porque geralmente quando tá com ponto a gente ainda não libera para ter relação, tá? Mas são esses os riscos. Boa. Tamanho do pênis influencia na técnica, doutor? Influencia sempre que possível. A pele peniana é uma pele de muito boa qualidade para a gente usar para fazer o canal. Então, sempre que possível usar toda essa pele, ótimo, costuma ser a nossa primeira opção. Quando a paciente tem pouca disponibilidade de pele, né, um órgão pequeno, isso influencia na técnica porque muito provavelmente, a maioria dos casos, a gente precisa pegar pele de outro local. E a gente geralmente pega do Uhum. escroto, da bolsa escrotal, tá? Uhum. Uma pergunta também que é muito comum, né? Muitas pacientes fazem essa pergunta se quem tem um pênis maior vai ter uma vagina mais profunda. Isso já não é verdade, tá? Isso já é um mito, tá? Uhum. Por quê? Porque a profundidade do canal, ela vai depender muito mais da anatomia da bacia, da pelve daquela paciente. Tem pacientes que têm uma pelve mais profunda, tem pacientes que têm uma pelve um pouco mais rasinha. E quando a gente vai fazer a cirurgia, quando eu vou produzir, dissecar, né, quando eu vou abrir o canal vaginal, eu abro em toda a profundidade daquela pelve, né? Então eu chego até quase ali onde começa o intestino, né? Então onde começa ali os órgãos lá internos. Então a Mais ou menos minha, quantos centímetros? ó, quando a gente faz a cirurgia, a gente vai ter em torno aí de uns 11 mais ou menos, mas com a dilatação a gente chega de 14 a 16 em média, tá? Uma Isso, mulher cis tem quanto, mais ou menos? mulher cis Ou isso tem varia 10, muito? 10 10? centímetros. Uhum, Gente, vocês estão na vantagem demais. 10 centímetros, né? Para fazer muito mais. Pois é. Tá E vendo? a gente tem uma elasticidade, né? Mas a vagina cis, ela, Legal. ela é mais curta geralmente do que as vaginas trans depois da dilatação, né? É curioso isso. Então, Interessante. é, então é isso, assim. A pele peniana é só o revestimento dessa cavidade. Então, se a gente não teve uma quantidade suficiente, a gente usa a pele de outro local. Então, a profundidade depende mais da anatomia, da pelve, né? Da bacia da paciente, do que do tamanho do órgão que ela tinha antes. Boa, excelente. Vamos lá, ó. Após a cirurgia, é obrigatório fazer fisioterapia pélvica ou depende de cada situação? Quando que é indicada a fisioterapia pélvica? Doutora Bruna, eu tenho recomendado fisioterapia pélvica de rotina atualmente porque ajuda muito, tá? Não é obrigatória, tá bom? Mas é fortemente recomendável e aquelas pacientes que têm condição, que têm que têm a possibilidade de ter acesso a um serviço de fisioterapia, eu sempre indico, tá? Antigamente eu não fazia isso, mas eu tenho visto que ajuda muito, principalmente na questão de dilatação, ajuda na questão de analgesia pós-operatória, né? A fisioterapia consegue fazer muito trabalho ali de analgesia mesmo, né? Elas fazem laser, elas fazem ultrassom, elas têm vários recursos que elas conseguem ajudar nessa questão de analgesia. É, Elas ajudam na parte tanto de micção quanto de evacuação, tá? Então, nessa cirurgia a gente trabalha ali na musculatura do assoalho pélvico, que é a mesma musculatura que faz o controle das fezes, que faz o controle da urina. Então tem muita paciente que às vezes, depois da cirurgia, tem
tem alguma dificuldade em voltar a urinar, né? Acontece mais com a urina, mas pode acontecer com a parte intestinal também. Então, a fisioterapia ajuda muito na reabilitação dessas funções relacionadas à parte de assoalho pélvico, dessa musculatura. Fora a questão da dilatação, né? A físio ajuda muito a dilatação, então a dilatação geralmente progride melhor quando a paciente está sendo acompanhada por um fisioterapeuta. Então não é obrigatória, mas sempre que possível é muito bom. Ó, e eu vou falar pra você, não sei se você sabe, mas dá pra liberar também a fisioterapia pelo plano de saúde, tá? Não É sabia. uma das, é uma das coisas que compõe o combo liberação de cirurgia pelo plano de saúde. Então, ó, se você tem plano de saúde, vamos falar então sobre como que libera a cirurgia pelo plano, tá? Primeiro eu vou falar o que que é liberado. Isso é muito importante, né? Tudo que é indicado pelo médico para o seu tratamento. Então, desde a internação, a parte, né, dos honorários do médico, a fisioterapia, home care, se for necessário, né? Tudo que está relacionado aos cuidados pós-cirúrgicos que são indicados para o seu caso. Quem define qual que é o tratamento adequado para você é o cirurgião que vai fazer a cirurgia, né? Quem está recomendando a cirurgia. Então, por exemplo, você vai fazer a cirurgia com o doutor Tiago Caetano, ele vai te avaliar e ele vai te indicar aquilo que faz sentido para sua composição como um todo, né? É, é a parte cirúrgica, é a parte, né, da fisioterapia ou qualquer outra coisa que eventualmente faça sentido para você, né? Fora isso, quando a gente fala das cirurgias, também é possível falar de cobertura de transporte e hospedagem para as pacientes que não são do local onde a cirurgia vai acontecer. Então, eu sei que o doutor Tiago opera aqui em São Paulo, né? Mas você mora no Nordeste, mora lá em Recife, por exemplo. É possível conseguir transporte, né? A questão né, do voo e a hospedagem pelo período integral que você ficar aqui em São Paulo, para você ir para um acompanhante para viabilizar com que a cirurgia aconteça. E o que a gente precisa para ter esse direito, né? Primeiro, um plano de saúde. Segundo, que o período de carência do plano de saúde tenha acabado, né? O período de cirurgias, geralmente é de 6 meses. Mas tem planos de saúde que nem tem carência, né? Os planos corporativos, alguns, os planos das empresas, nem carência tem para cirurgia, tá? Alguns planos querem colocar o período de carência de 2 anos. Isso é abusivo. Por quê? Porque eles entendem que a transgeneridade é considerada para eles como doença, né? Doença pré-existente. E não é. Então, se o plano quiser te colocar um período de carência de 2 anos para você fazer a cirurgia, saiba que isso é ilegal. Seu período de carência precisa ser normal, que normalmente é de 6 meses. Para isso, para a gente fazer o pedido, nós precisamos do quê? Da indicação médica do cirurgião. Então, você vai passar pelo cirurgião, vai fazer a consulta com o cirurgião. Tá aqui o doutor Tiago, que é parceiraço nosso. Nossas meninas têm feito a cirurgia com ele e adorado o resultado. Nós a gente super recomenda. Depois ele vai fazer o jabá dele aqui para poder falar um pouquinho, né, onde atende, como atende, etc. Uhum. Mas aí você vai escolher o cirurgião, vai passar pelo cirurgião e vai pegar um relatório médico com esse cirurgião fazendo a indicação dos procedimentos cirúrgicos, tá? Esse modelo de relatório a gente oferece aqui para as nossas clientes, para facilitar a vida delas explicar para o cirurgião. Mas a grande maioria dos cirurgiões hoje já estão mais ou menos antenados aí de como tem que fazer isso, né? Fora isso, nós vamos precisar dos relatórios médicos dos profissionais que te acompanham. Geralmente é endócrino, psicólogo e psiquiatra. Ah, mas eu não faço acompanhamento com psicólogo. Só faço com psiquiatra e endócrino. Dá para liberar? Tá. A gente vai passar por uma consulta, pegar a dispensa e pegar os outros relatórios que vocês, dos médicos que te acompanham, tá? Então,
esses 3 relatórios desses profissionais que fazem o acompanhamento, né, do ambulatório, que a gente chama ambulatorial, que é esse acompanhamento da questão da transição de gênero. Com isso, aí vem o nosso trabalho, né, a nossa parte aqui. Primeiro, uma notificação formal do plano de saúde, que é uma parte muito importante, Tiago, porque às vezes as meninas querem fazer direto com o plano, né? Quer fazer o pedido direto com o Uhum. plano. E aí, o que acontece? Pode ser que o plano libere, né? Que é tudo que a gente não quer que ele faça Hum. administrativamente. Por quê, Bruna? Você não quer que o plano libere a cirurgia? Não, eu quero. Mas eu quero que ele libere na justiça. Porque na justiça a gente consegue garantir que quem vai fazer a cirurgia seja de fato um cirurgião comprovadamente apto à realização, que é quem tem histórico para fazer aquela cirurgia. Geralmente as meninas conseguem fazer a indicação do cirurgião, que é quem elas desejam fazer a cirurgia de fato, né? Se você faz o pedido direto para o plano e o plano libera, ele vai liberar com um médico conveniado, que normalmente, na maior parte dos planos, é uma pessoa que não tem nenhuma expertise nesse tipo de cirurgia. Então, para garantir qualidade e resultado e que você faça a cirurgia com segurança, melhor que essa liberação aconteça judicialmente, que aí o juiz exige a comprovação de que aquele cirurgião que o plano está indicando realmente é bom naquilo que ele está falando que é bom que faz. Se não for, aí a gente faz as indicações, né, de quem a gente deseja fazer, garantindo assim com que a cirurgia seja feita com quem realmente sabe fazer a cirurgia. Eu acho que esse é um dos principais problemas quando a gente fala de cirurgias, é você fazer a cirurgia de qualquer jeito, né, com qualquer pessoa. E só porque o plano liberou. Não é essa perspectiva. Nós precisamos sim fazer a cirurgia, mas fazer a cirurgia com segurança e com alguém que de fato tenha experiência, chama de quilômetro de rodagem, né? Ou seja, tem experiência, faz essa cirurgia com resultados, né, tanto estéticos quanto funcionais, satisfatórios, e não que seja uma pessoa aleatória ali que está no quadro clínico, né, no convênio, no quadro, né, de conveniados ali do plano de saúde. Tá? E aí é basicamente essa é a questão, né? E no fim acaba valendo muito a pena, porque por mais que seja um processo burocrático, você acaba conseguindo fazer a cirurgia, em 99% dos casos, com o cirurgião que você faria desde o começo, com o plano pagando integralmente esse cirurgião, né? E não você, pessoa trans, pagando, né? Então, isso acaba gerando uma economia significativa aí para as pessoas, principalmente para aquelas que às vezes não têm condição de pagar a cirurgia num primeiro momento. E para as que têm também, né? Tem o reembolso depois, tem uma série de outras questões que podem ser feitas. Então, é isso, gente. Assim, quando a gente fala de cirurgias, a gente precisa de planejamento, né? Precisa escolher bem o cirurgião, precisa verificar como acessar essas cirurgias, né? Se por recursos próprios ou se pelo convênio, mas principalmente garantir que ela seja feita com segurança e com qualidade, porque o sonho não pode virar um pesadelo depois, né? Com resultados que às vezes não são satisfatórios e que vão gerar talvez até mais disforia na pessoa do que é, do que ela tem hoje, né, sem a cirurgia, né? Tem algumas perguntas aqui ainda para a gente responder, doutor Tiago. Vamos Antes de eu lá. passar para outras perguntas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu atendimento. Como é que as pessoas chegam até você? Atendimento consegue ser online, só presencial? Está em São Paulo? Está em algum outro local? Conta aí um pouquinho. Então, eu atendo e opero em São Paulo, tá? Atualmente eu faço atendimentos online também, inclusive muitas pacientes fazem a primeira avaliação por telemedicina, é uma possibilidade. Principalmente pacientes
que moram em outros estados, né? Pacientes que vêm de outros países. Então, a telemedicina é uma possibilidade. Então, muitas primeiras consultas podem ser feitas dessa forma. É, sempre para a gente fazer uma avaliação cirúrgica. Então, as pacientes perguntam muitas vezes o valor de cirurgia, técnica cirúrgica, tudo isso é extremamente individualizado. Então, é muito importante que a paciente seja avaliada. Eu preciso te ver, eu preciso conversar com você, eu preciso saber da tua história, eu preciso saber da tua anatomia, saber do teu corpo, saber aquilo que você já fez para poder indicar e falar o melhor caminho, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa primeira conversa para poder definir aí qual vai ser o nosso plano, quais vão ser os nossos próximos passos, tá? Para agendar, estamos aqui no Instagram, né? Tem os meus links todos ali na bio. Tenho minha secretária Adriane, que é maravilhosa. Ela vai ajudar vocês aí a encontrar melhor horário, tá bem? E sempre uma mensagem importante aqui: quando for escolher o cirurgião, sempre, sempre, sempre converse com pacientes que já foram operados por aquele cirurgião. Acho que isso é muito importante, tá? Saber a impressão de outras pacientes, saber como que foi a experiência. Eu acho que isso é o melhor a se fazer para te ajudar a tomar a decisão. Não é uma decisão fácil, tá? Mas é a sugestão que eu dou. E eu acho que isso vai te deixar muito mais em paz e muito mais segura com a sua escolha. Boa. E aí, é... tá, Camila ou Clarice, coloca o telefone de contato da bicha aqui, por favor, para eu fixar o comentário. Então, pessoal, é o seguinte, é só entrar em contato lá com ele nas redes sociais, e verificar, né, qual que é a melhor alternativa aí de agendamento, tá? Tem um acompanhamento somente com endócrino e não tem com psicólogo ou psiquiatra. Eu consigo a liberação? Sim, a gente consegue a liberação, tá? E aí a gente tem uma técnica que a gente utiliza, vai passar pela consulta com os médicos que você não faz o acompanhamento para obter a dispensa e depois vamos aí para o processo judicial, tá? O plano cobre cirurgia realizada unicamente no Brasil? Unicamente no Brasil, tá? Legislação brasileira, judiciário brasileiro, então infelizmente não dá para mandar. Obrigada, Cá. Não dá para mandar para fora, tá? Nem precisa, né? A gente também tem um monte de cirurgião aqui muito bom. Não precisa ir para fora, não. Deixa eu ver, ó. Tem uma pergunta interessante aqui. É... ahn, Hemodiálise pode fazer redesignação? Quem está em hemodiálise pode fazer redesignação? Pode sim. Pode, né? Isso vai implicar um cuidado clínico muito mais intenso, né? Muito mais importante. A pessoa vai precisar fazer hemodiálise no pós-operatório. Um pós-operatório provavelmente vai precisar ser feito em UTI. Então, a hemodiálise não contraindica. É possível fazer sim, com algumas ressalvas e alguns cuidados extras. Boa, excelente. Gente, nós já estamos caminhando aqui para o final. Ó, eu deixei aqui no fixado o telefone de suporte aqui das meninas do suporte da bicha, tá? Como eu disse, toda semana nós escolhemos um tema que é o tema que recebe a atenção do nosso time aqui durante a semana. Então, essa semana a redesignação sexual. Então, quem tem interesse em me ter como advogada na liberação da sua cirurgia, o melhor momento para contratar é essa semana, porque tem uma série de benefícios, tem desconto, tem benefícios, a gente, inclusive, está tentando aí uns descontos interessantes que depois no privado a gente fala. Só chamar o suporte, as meninas estão lá para atender vocês. Tá lá a Camila, tá lá a Clarice, né? Vou falar sobre feminização, sim, tá? Vou trazer o Dr. Tiago Tenório aqui para poder falar de feminização, tá previsto aí para julho. Acompanhem o cronograma de lives.
Como é que eu acompanho, doutor Tiago? Sabe como? É se inscrevendo lá no Quartas de Lei, porque você recebe com Hum, antecedência quais são as próximas lives, quais são os assuntos das próximas semanas, e se inscrever é de graça. Você consegue ainda acessar todas as lives que ficam gravadas lá no nosso Bichaflix, tá? Para se inscrever é bem simples, só ir lá no link da bio e clicar lá e se inscrever, que você já consegue saber as informações certinhas. Então, quer saber mais sobre redesignação, sobre as condições especiais dessa semana, para poder, para poder nos contratar, né? Para poder ter acesso aí ao suporte jurídico, só entrar em contato com o nosso suporte por este telefone aqui, que está fixado. Tá certo? Doutor Tiago, quero te agradecer significativamente por ter disponibilizado seu tempo, compartilhado conosco aqui o seu conhecimento. Eu saí daqui com informações relevantes, as coisas que eu nem sabia, né? E olha que eu advogo há mais de 10 anos para a liberação de uhum. cirurgias, então tem coisas que eu não sabia, mas que já acrescentou aqui no meu repositório. Muito obrigada mesmo, de coração. As portas estão sempre abertas aqui para você, tá bom? E, gente, a live fica salva de hoje para amanhã. Que eu não respondi de dúvida aqui, manda lá nos comentários que eu vou responder, beleza? E é isso, então, Thiago. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigado, viu, doutora Bruna? Foi excelente estar com você. Seu trabalho é impecável, você é demais, tá? E obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz em poder conversar com você aí essa horinha. E é isso, estou à disposição sempre. Beleza, gente, ó. Um beijo para vocês, pessoal. E é isso. Até a semana que vem com um novo tema. Que nem eu sei, mas quem está inscrito nas quartas de lei sabe. Um beijo. Até semana que vem. Tchauzinho. Tchau.